Oi, gente, meu nome é Ingrid Eu sou o William e nós somos do blog Arte do Possível. e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a Previdência. Bom, gente, nós estamos sendo bombardeados pelos noticiários e pelos demais veículos de comunicação a respeito dessa reforma, ou como a gente gosta de chamar, contra-reforma da Previdência. A gente vem assistindo as tentativas, as inúmeras tentativas do governo Bolsonaro de fazer com que ela transite, né, pelo Congresso, fazendo essas, enfim, essas negociações que sempre falham, né, porque sempre algum filho fala alguma coisa. Mas hoje a gente veio conversar com vocês o que é de verdade, o que essa contra-reforma significa para nós trabalhadores. Antes da gente entender como a contra-reforma vai afetar a gente, preciso que a gente entenda o que é a Previdência Social, para que ela serve. A Previdência Social faz parte de um tripé da Seguridade Social, onde nós temos a própria Seguridade Social, a saúde e a tão falada Previdência Social, né? Hoje em dia, funciona a Previdência funciona dessa seguinte forma. A gente tem um fundo que é sustentado por inúmeras formas, né? Mas também, o William vai falar disso um pouquinho depois, mas também pelos trabalhadores ativos, né? Então, a ideia é que eles também ajudem, façam com que a aposentadoria cheguem nos aposentados atuais. Mas não é só esse desconto na nossa folha de pagamento que conta. O William vai entrar em mais detalhes com vocês depois. Hoje em dia, a gente pode se aposentar por idade, a gente pode se aposentar por contribuição, a gente pode se aposentar caso nós estejamos, né, num trabalho com exposição a fatores, mais perigosos, como policiais, professores. A gente ainda tem a aposentadoria especial, que já está relacionada com os trabalhadores rurais também, que é um pouco diferente, com um ano de contribuição e tudo mais. A gente quer explicar aqui para vocês por que essa contra-reforma é tão, eu diria, sádica, né? O William vai conversar com a gente, com vocês, comigo e tudo mais, sobre 8 pontos que a reforma da Previdência traz, que são tão pesadas com os trabalhadores. Agora que a gente sabe que a Seguridade Social, ela vai vir para dar subsistência aos trabalhadores ou para as pessoas que não conseguem trabalhar, não só por conta de idade, mas também por questões, né, de doença, ou são incapazes de trabalhar. E a gente sabe também que faz parte de um tripé da Seguridade Social e que a gente tem esse fundo, né, que não é só que ele não é composto somente através da contribuição individual dos trabalhadores, certo? Eu quero falar para vocês como é que rola essa grana, né? Qual que é o valor, como que é calculado. Eles tiram uma média dos 80% maiores valores em termos de salário que você recebeu na tua vida inteira. Isso é um ponto de atenção, porque caso a contra-reforma passe, isso vai mudar. E eles fazem uma média, esse é o valor que você vai se aposentar, certo? Então agora a gente já sabe como funciona, da onde que vem mais ou menos o dinheiro, como que ele é calculado para cada aposentado. O William vai dar 8 pontos do porquê essa contra-reforma é terrível para todos os trabalhadores e também para os já aposentados. Não acredite que se você já está aposentado, você está isento. Você também vai se prejudicar com essa contra-reforma. Bem, gente, a gente separou aqui 8 pontos, né, baseados num jornal que a gente dá muita credibilidade, que é o Jornal da Unidade Classistas, que é uma corrente sindical super interessante de se acompanhar. Sim. Né? E aí, 8 pontos que a reforma vai mexer e que a gente considera que são cruéis aos trabalhadores.
O primeiro deles é o ponto para um negócio chamado BPC, que é benefício de prestação continuada. Esse negócio aí. O BPC ele é dado para pessoas que chegam à idade, que se tornam idosas, que no conceito do INSS é 65 para homens, 60 para mulheres, e que não têm condições de sustentar. Estando nessa situação, você recebe um benefício de um salário mínimo durante toda a sua vida, para que você consiga sustentar na melhor idade, né? O negócio ele é tão cruel que ele vai mexer no BPC, primeiro que ele vai igualar as idades para 70 anos. O que já é cruel, que faz a gente imaginar pessoas trabalhando até 70 anos em serviços precarizados. Extremamente precarizados, fazendo irregulares. Enfim. Rasguem a CLT, né, basicamente. E o mais cruel disso é que além de jogar para 70 anos, ainda diminui o valor para apenas 50%, ou seja, algo em torno de R$400. Então a gente está falando de idosos que vão sobreviver com R$400. Você não paga nem o medicamento, dependendo da complicação que a gente tiver nessa idade. Então a gente está falando de um ataque direto para a pessoa idosa. Bem, o segundo é a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje em dia é possível que você se aposente a partir de um certo tempo que você trabalhou, né? 35 anos homem, 30 anos mulheres. Isso. 30 anos mulher. E aí, você consegue se aposentar então com idades diversas, a partir de uns 50, 55 anos, já tem gente que consegue, com muita sorte, entrar aí com o processo. Ele acaba com isso. Ele estabelece uma idade mínima de aposentadoria, onde a idade é 65 homem, 62 mulher, então ele aumentou o tempo de trabalho da mulher. Sim, é um ponto muito de atenção também, porque a gente sabe que as mulheres, elas têm às vezes uma dupla, às vezes até uma tripla jornada de trabalho. Então existem mães que trabalham e que estudam, e quando chegam em casa ainda tem que arrumar a casa. Então assim, não tem como a gente equiparar a idade. Não equiparar, né? Tem um pouquinho de diferença, mas é mínima, né? Enfim, entre os gêneros, sendo que dentro da nossa sociedade não existe uma equiparação de gênero, né? Nem salarial, enfim, nem no processo de divisão do trabalho dentro e fora de casa, né? Então, bem complicado. Pode continuar. E esse é o terceiro ponto, o aumento do tempo de trabalho da mulher na sociedade, o que é ruim. Até porque dificulta a gente criar novas vagas para a juventude que está chegando. Sim, a gente está numa situação de qual é o número de desempregados hoje em dia, né? 30% dos jovens não conseguem o primeiro emprego. 30% dos jovens não conseguem o primeiro emprego. Isso é muita gente, né? Muita gente não consegue entrar no mercado de trabalho. A gente está falando da terceira idade, né? A gente está falando de nós que estamos na idade para trabalhar, né? Para ser explorado mesmo. Mesmo colocando uma idade mínima de aposentadoria, você continua tendo um tempo obrigatório de trabalho com recolhimento de INSS. E esse tempo ele salta de 15 anos, que é o que é hoje, então se você precisar aposentar por idade, você precisa ter contribuído por 15 anos no INSS, para 20 anos. Então assim, quem hoje consegue imaginar uma pessoa com carteira assinada por 20 anos? A gente consegue nem assim imaginar com uma carteira de trabalho, imagina por 20 anos, assim, né? E é um ponto muito, muito importante, porque as pessoas, a gente teve uma perda, acho que, enfim, de X, não vou lembrar agora, vou colocar aqui, da porcentagem de carteiras assinadas, ao passo que o trabalho informal aumenta. Quando a gente discute a reforma da Previdência, a gente tem que levar em consideração uma conjuntura no Brasil onde a economia tende a afundar. Na realidade, ela está afundando nos últimos anos, né? E principalmente num governo que não propõe nenhuma saída óbvia, nenhuma saída
prática, não óbvia, mas nenhuma saída prática para essas questões que, enfim, estão acabando, né, com os trabalhadores. A gente tem muita gente querendo trabalhar e muita gente sacando qualquer trampo assim para conseguir sustentar, né? O próximo é outra sacanagem, porque as situações que eu consigo imaginar são uma mais cruel que a outra. Mas é o seguinte, o trabalhador se aposentar por invalidez, se ele não tiver 20 anos de contribuição em carteira, o valor da sua pensão é 60% da média dos seus salários. Isso é cruel demais. Imagina, vamos imaginar uma situação hipotética hoje qualquer. Em dia, quem se aposenta por invalidez recebe o valor integral inteiro do salário atual. Certo? 100%. Então você deixa de receber, sei lá, pensa, por exemplo, num cara que trabalha numa máquina e ele ficou incapaz de conseguir trabalhar naquele lugar, sei lá, às vezes por acidente de trabalho, ele recebia 2 pau. Com essa reforma, ele passa a receber 60% da média salarial. Nem são, por exemplo, R$1.200 desse nosso exemplo. Eu acertei a porcentagem, sou melhor que o da economia, hein? Nem é isso. A gente está falando da média. Então, por exemplo, um cara que é operário, que chegou nessa máquina, muito provavelmente as primeiras funções dele registradas, ele tinha um valor menor. Sim, com certeza. Então você pega a média toda da vida do cara, joga 60% e aposenta ele. Por invalidez, que é simplesmente algo que você não controla. Sim. O cara não sai inválido porque ele deseja isso. Nossa, eu tô afim aqui de cortar minha mão e não conseguir trabalhar mais. Não, tem histórias. Por exemplo, o último rapaz que eu vi de acidente de trabalho em frigorífico, ele foi cortado na posição do boi. Arrancaram de um braço uma perna dele e parte dos órgãos ficaram expostos. Nossa. Isso é que é acidente de trabalho, gente. É por isso que as pessoas aposentam por invalidez. Sim. Tem gente que tem problema mental grave, que acaba surtando por causa do trabalho. Inclusive, eu quero fazer um parênteses sobre a saúde mental no trabalho, não porque a gente pode até fazer um vídeo sobre a saúde mental no trabalho, mas eu vou deixar um dado sobre, falando das diversas, não é classes, mas diversas categorias do trabalho, né? Recentemente tem aumentado a porcentagem, a quantidade de pessoas que se aposentam por, enfim, algum problema de saúde mental dentro dos bancos, né? Enfim, eu só queria reforçar isso porque é um ponto que tem aumentado as pressões dentro dos bancos, né? E, enfim, nesses lugares que mexem com o mercado financeiro aumentam, expõem as pessoas nesses estresses contínuos e as pessoas ficam incapazes de permanecer dentro do trabalho, né? Que é uma realidade bem forte, bem cruel, né? Bem, se já mexeu com os doentes, a reforma não parou por aí. Ele quis mexer com a viúva. Gente, a viúva, ela tava quieta lá. Até é muito engraçado, né? Tipo. É um negócio civilizacional, os romanos. Ninguém mexe com as viúvas, cara. Só o neoliberalismo que é mexer com as viúvas. O cangaço protegia a viúva. O cangaço protegia a viúva. Inclusive, cangaço, nosso primeiro vídeo que a gente postou aqui no canal, né? Vai aparecer um cardzinho aí pra vocês assistirem lá. Bem. Bom, vamos lá. O que a gente tá citando as viúvas? Pensão por morte. A pensão por morte aqui, ela tem 2 casos, né? Isso. A pensão que vai para as crianças, em caso, por exemplo, de uma pessoa ativa que contribuiu por 15 anos ao INSS, ela falece. E aí, as crianças, os filhos, têm direito a receber uma pensão via seu responsável legal, geralmente a mãe ou o pai, né? Para sustentar elas durante seu processo de infância, adolescência, etc., até os 21 anos. Bem, esse valor ele era integral. Esse valor também podia ser dado para viúvas. Por exemplo, imagina um casal de idosos, onde um dos cônjuges, que não são cônjuges, eles... A conja tem um salário maior que o cônjuge e ela falece primeiro. O cônjuge tem direito a ficar com a pensão de maior valor. Ele pode entrar com o processo e pedir a pensão de maior valor. Bem, isto muda. Ficou de forma mais sacana.
Agora, a pensão por morte fica de apenas 60% do valor da pensão original. Isso. Esse 60% é referente às pessoas que têm até um dependente, né? Recebe até 60% da média. Perceba, a gente está sempre falando de média. A gente não está falando do último emprego. Então já a gente sabe como as médias funcionam, ainda mais 60% dela, né? E nesse caso, ajudando um pouquinho o William, o percentual vai subir 10% a cada dependente, né? Então mais... Você tem 4 dependentes aí para receber o salário. Só que assim, a gente tem um ponto que muitas pessoas, muitas famílias no Brasil têm como aposentadoria a única renda da família. Isso tem crescido cada vez mais. Pegando o exemplo que a gente deu inicialmente, né? Sim. Um casal onde um falece primeiro e o outro permanece vivo, vamos imaginar uma situação que é a mais comum por alguns lados do INSS. Um lado do casal recebe mais ou menos R$2.000, 2 salários mínimos, e o outro recebe um salário mínimo. Certo. Né? Digamos que aquele que tem a pensão maior faleça hoje. A pessoa tem direito à pensão por morte ficar com aquele salário de R$2.000. Então perceba, aquela casa, ela perdeu R$1.000, né? Tinha uma renda de R$3.000 ao todo, ficou com uma renda de R$2.000. Mas é uma renda de R$2.000. Com a mudança da regra, essa renda que era R$2.000 total, vira 60% disso, vira R$1.200. Então a gente está falando de uma casa que vai perder mais grana, vai virar de R$3.000 para R$1.200. Tipo... Imagina como que vai ficar a situação da família, né? Todos aqueles planejamentos que a gente faz, ninguém planeja morrer. Sim. Senhorzinho de idade também compra parcela. Sim, e acho que o 7º ponto que a gente vai falar pra vocês é um dos pontos que eu acho que eu fico mais incomodada, porque eu sei que muitas pessoas que se aposentam não param de trabalhar. E com a contrarreforma, o aposentado, que ainda trabalha, não terá o direito ao depósito do FGTS. Ou seja, se ele for demitido sem justa causa, ele não tem direito a receber a multa dos 40% que o empregador tem que pagar em cima do saldo inteiro do trabalho. Então, assim, já é uma situação deplorável, porque quando você se aposenta, a tua ideia é não trabalhar mais, porque você está aposentado, você já contribuiu o suficiente pro Estado burguês, e o que? Você volta a trabalhar, porque às vezes, como a gente acabou de falar, você é a única forma, o único dinheiro que vem com certeza na tua casa, né? E aí você começa a trabalhar, você não tem como depositar no FGTS. Se você é demitido, você não tem nem o direito. Você sai assim, dane-se, acabou ali, né? Eu acho que o 7º ponto que a gente traz é um dos mais cruéis. Todos são muito cruéis, todos são muito sádicos. Mas eu penso, enfim, nas inúmeras famílias que tem essa situação dentro de casa, né? Como que vai ficar, assim, tipo... a gente vai ficar nós ficamos cada vez mais à mercê do patrão, né? E o que eu acho mais sacana disso é a justificativa, né? O governo, por algum motivo muito estranho, considera o INSS como uma espécie de fundo de dinheiro para comprar um imóvel. Não é bem isso, na verdade é uma multa para demissão, e ele foi criado para isso mesmo, para coibir as demissões. Sim. Só que o governo encara como um fundo de dinheiro para comprar imóvel. E como a gente está falando de idoso não sonha com primeira casa, idoso não sonha em comprar imóvel. Então, o idoso não precisa de um FGTS, porque ele não vai comprar um imóvel até falecer. É absurdo, né? Esse é o discurso do governo. E ele quer convencer o trabalhador falando o quê? Não, seu dinheiro vai falecer e seu dinheiro vai ficar preso aí. É isso. É um ataque muito severo, né? Opa! Eita! Falando engano, vai lá. Vamos lá. O 8º ponto que a gente traz é para aquelas pessoas que querem conseguir o teto do INSS, que é quanto? R$4.800. R$4.800, né? Grandes R$4.800. Agora pesquisa aí, pausa esse vídeo, vai pesquisar quanto o Diese fala que deveria ser o nosso salário mínimo. Só para você fazer uma comparação.
Enfim, o cara que quer ganhar o teto tem que contribuir por 40 anos. Tu vai ter que contribuir por 40 anos. E detalhe, hoje, no cálculo, né, que ele vai ganhar o teto ali, vai ser considerado 100% das contribuições que ele fez ao longo da vida. Mano, eu não conheço uma pessoa que, sim, tipo, o último emprego é menor ou igual ao primeiro emprego, em quesito de salário. Só que a gente faz, eu expliquei pra vocês lá no comecinho do vídeo, que eles pegam, né, 80% lá dos maiores salários, e aqui ele vai considerar 100% dos salários. Que é muito ruim, cara. Hoje só entra essa média, né? E os 20 menores, portanto, são descartados. Então ele vai fazer uma grande média e esse vai ser o teto. E além de você ter que contribuir por 40 anos. Gente, 40 anos é tempo pra cacete. É muito tempo. Né? É absurdo. É absurdo. Pensa no... Faz um exercício. Estamos em 2019. Isso. Então, 1980. Devo abrir a calculadora? A calculadora. 1979. Faz o exercício que de 1979 para hoje, o que mudou no Brasil? Verdade. É isso aí. Quanta água não rolou neste rio? Então, 79 a gente tava na ditadura, galera. Olha que loucura. Passou então, FHC, passou coisa. Sarney, passou presidente que foi presidente que morreu, aí depois teve golpe, aí depois teve o Temer, aí depois tem o Bonoro. Muita água morreu debaixo. Muita coisa. A farsa e a tragédia foi ali loucamente. Então assim, 40 anos é muitos anos. Eu acho que um ponto que a gente tem que trazer aqui é a questão do rombo, né? Existe ou não rombo da Previdência? Esse é um debate profundo e que a gente vai começar falando o seguinte. Não existe. A Previdência é superavitária hoje, portanto, ela gasta menos do que arrecada. Ou seja, é uma farsa. Hoje, a Previdência não está quebrada. Esse é o argumento que mais dizem. Que mais sustenta a contra-reforma da Previdência. Vamos lembrar que há menos de 2 meses o Guedes, nosso ministro da Economia, tirou 60 bilhões da Previdência para usar em outras coisas. Se você tá quebrado, você tira... Mano, pensa, você tem uma poupança. Fala assim, nossa, estou devendo menos R$100 pro meu banco. Aí você tem um boleto para pagar. Você vai tirar 200 conto, entendeu? Tipo assim, você só paga se tem lá, cara. Tipo... Se sua poupança não existe dinheiro... Se tá no negativo ali, se o Itaú tá acusando que o bagulho tá negativo, você não vai pagar boleto nenhum. Mas que você entre no LIS, mas não é o caso da Previdência. Mas assim, a gente tem que entender como que a Previdência é financiada, né? A gente tem um mito que só os trabalhadores individualmente, com desconto na folha salarial, é que financia a nossa Previdência. Mas será que isso é verdade? Bem, a Previdência, na verdade, ela tem todo um sistema de financiamento que vai financiar, na verdade, aqueles 3 pilares que a gente conversou antes, né? Recapitulando... Isso. Seguridade Social, Saúde e a própria Previdência Social, né? Isso. E essa rede, ela é composta primeiramente pelo empregador, ou seja, pelo capitalista. O capitalista, no seu montante de renda, lá aqueles impostos ou tributos que caem sobre o montante, o total da renda dele, na empresa e não da renda individual. Infelizmente a gente não tributa grandes fortunas. Deveríamos muito. Seria legal. Mas sobre esse montante da empresa, existem os tributos que caem sobre eles, especialmente PIS e COFINS. Esses tributos eles vão diretamente à Previdência. Nenhuma parte desse tributo não vai para a Previdência. Sim. Isso é um negócio muito doido, porque a gente está falando da principal tributação antes de você tirar o lucro de uma empresa. Então você está, por exemplo, na Bolsa de Valores. O cara que vai lucrar na Bolsa de Valores, o último cálculo negativo que ele vê na balanço dele é o PIS e o COFINS. Então, ó, tem tanto de grana, tirou PIS e COFINS, ficou isso de lucro. Distribui aí para os acionistas. Então, é muito dinheiro. Segundo, é a massa de trabalhadores
perdendo uma parte substancial do seu salário para a Previdência. Né? É substancial, chega a ser quase 10%. Então a gente está falando de um valor alto. Agora a Prefeitura de São Paulo chegou a 12%. Sim. O golpe aí do prefeito. Da Cova. Da Cova, a Cova. Esqueci o nome do que isso. A gente está aqui em São Paulo, a gente está é o verdadeiro fundo do poço. Bem, tem as receitas diversas, que eu acho que essa é a mais legal, que são as receitas a partir de apostas. O governo federal ele é o único permitido a desenvolver sistemas de apostas em pirâmide, né? E aí existe aquele argumento liberal, porque só o governo pode, eu também quero ter minha caixa caça-níquel em casa. Bem, a sua caixa caça-níquel em casa vai servir... Você vai ser preso. Vai perder... Vai perder o rolê, desculpa. Mas a finalidade dela é simplesmente você tirar dinheiro dos trouxas. Já um sistema com seguridade, feito pelo governo, que a gente sabe que alguém vai receber o prêmio no final, Sim. que é importante para algo na sorte, ou seja, a cena, a mega da virada, aquela fezinha que a gente faz, ela está sustentando a aposentadoria, está sustentando casas, está fazendo que pessoas possam comprar comida, remédio, que é atividades do dia a dia. Isso. Então assim, a finalidade disso é muito diferente de outras finalidades. Quarta forma de financiamento, as importações. Existem tributações sobre importações, que são feitas diretamente no momento onde entre o produto entrar no Brasil via alfândega. Essa também é uma que vai diretamente para a Previdência. Então a gente está falando de um financiamento que ele está quase todo entrelaçado no corpo econômico. A gente está falando de algo que, se você aumentar a renda, ou seja, aumenta o número de salários, aumenta o lucro, aumenta o desenvolvimento econômico, você aumenta a quantidade do bolo de dinheiro que vai para a Previdência. Então, um argumento que a gente pode dar em volta disso é que a Previdência, do jeito que ela foi pensada hoje... Previdência. É isso. Eu tentei emendar, mas não deu certo, gente. Previdência, do jeito que ela foi pensada hoje, ela está em volta da atividade econômica. Então, se quer garantir uma previdência saudável, garante CLT, garante indústria, garante que a importação nacionalizada, garante que os empregos aconteçam em alta quantidade, garante volume de faturamento. Se você garantir tudo isso, você garante uma previdência. Só que aí também tem um segundo problema. As empresas precisam pagar a previdência. Então, esse é um ponto muito importante. A gente vai deixar aqui nos comentários e linkado ao blog um PDF que vocês vão baixar e ver quem está devendo, quais são os devedores da Previdência. Uma lista com 500 nomes, se eu não me engano. Aí você pode fazer assim, tipo, sabe, fechou o olho, passou a lista e um ponto. Por exemplo, a Unisa, do Pantanal de Açúcar e Álcool, eu tô devendo. A Unimed Paulista não tá devendo. É uma porrada de empresa que não paga a Previdência. E que o governo simplesmente, sabe, cagou pra isso. Uhum. E assim, se a gente fosse mesmo por esse caminho para dizer que a Previdência está quebrada, a gente sabe o nome das pessoas que estão devendo pra ela. Cobra delas, não da gente que é trabalhador, saca? Exatamente. E assim, o valor numérico, ele é absurdamente alto. Ele é quase R$500 trilhões. R$500 trilhão. Cara, olha, as empresas privadas devem quase R$500 trilhão pro Estado brasileiro. Então assim, a gente tem que repensar. Só um ponto, perdão. E a dívida, o rombo, dizem que está em 306 bilhões. Eu acho que tri é muito maior que bi, né? Cobre muito bem. E outra, a gente já viu no mundo que isso não dá certo. Verdade, né? O Chile, ele teve a previdência privatizada, né, nos anos 80 pelo Pinochet. E desde então, a primeira experiência, se eu não me engano, que é aqui da América Latina, que tem esse tipo de previdência, né, que é parecido com o que querem implantarem aqui. E hoje os níveis de suicídio entre os aposentados
que vivem com 9 a cada 10 aposentados, vivem, se eu não me engano, com 60% do salário mínimo, eles cometem suicídio, porque eles estão numa situação deplorável, né? Assim como no Japão, para não falar só em país do terceiro mundo, só no país latino-americano, como se fosse uma experiência isolada no mundo. Pelo contrário, a Previdência é um movimento, enfim, internacional que os países assegurem dentro do Estado e que não eles passem para a iniciativa privada, né? Exatamente. Afinal, a Previdência, ela é um direito. Nesse regime de capitalização que eles querem implementar, onde cada trabalhador vai pagar tipo um boleto e ele vai capitalizar do seu salário e vai jogar lá na poupancinha, né? Enfim, para ele, na espécie de poupança, sei lá, para ele conseguir se aposentar. Qual que é a probabilidade disso acontecer hoje? A gente não tem nenhuma cultura de capitalização, assim. A gente não consegue guardar dinheiro, cara. Se você vê 10% a mais do teu salário hoje, você vai fazer o quê? Você vai pagar conta. Você não vai parar pra recapitalizar um banco. Capitalizar, enfim, comprar e na iniciativa, a iniciativa privada, com a contra-reforma da Previdência, ela tá batendo palma. Porque ela vai começar a vender regime de capitalização a rodo. Imagina como os bancos não estão felizes com isso, né? Então, se o Estado não provém, a iniciativa privada provém. E provém muito melhor, né? Eu acho assim, a gente deu uma pincelada sobre o que é a reforma da Previdência, como ela funciona, 8 pontos, o que essa contra-reforma da Previdência vai trazer pra gente, mas eu quero deixar bem claro aqui que é um ponto que eu acho que é crucial, muito mais além do que ficar nesse ponto técnico do que é a reforma da Previdência, do que é a Previdência, como ela funciona, e o LOAS, e BDC, mas que nós trabalhadores, a gente vem engolindo muito sapo, a gente engoliu o sapo com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, perdão, a gente vem engolindo sapo com esse corte de 30%, né, das verbas para as universidades federais, a gente está engolindo sapo com o CAPES anunciando que cortou de forma generalizada as bolsas para pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, assim, a gente quer deixar a seguinte pergunta: quando vão, e a gente já sabe a resposta, quando vão perguntar o que a gente quer? Nenhuma dessas contra-reformas, né, porque eu acho que uma reforma vem para bem, não vem para fuder a gente, nenhuma desses processos foram perguntados para a população. A gente tem que parar de se iludir com que a democracia liberal, do jeito que funciona, o cara não sabe quem é você, ele tá cagando e andando, a vida dele não é igual a nossa, sabe? Eu acho que é tempo da gente rever, o que é privilégio e o que é direito, é tempo da gente parar para pensar que existem outras formas de fazer democracia, e que isso aqui que está acontecendo com os cortes na educação, com a reforma trabalhista, com a contra-reforma da Previdência, são resultados de uma política neoliberal que está vindo para acabar de vez com todos os poucos direitos que a gente conseguiu conquistar desde o fim da ditadura. Então, assim, é muito difícil você bater quando a gente não é classe dominante, mas é dever de todo trabalhador, ao meu ver, de passar pro trabalhador o porquê isso daqui é ruim, que é o nosso caso, nós somos trabalhadores, por isso que a gente tá aqui falando com vocês, e falar: chega de engolir sapo, velho. Chega de literalmente ver um sapão lá na Paulista da porra da Fiesp, sabe? É tempo da gente conquistar o poder e não fazer com que ele fique só no poder devoto, né? Uma nova reconstrução de sociedade é preciso. Isso aí, poder pro povo. Poder pro povo, sempre. E, enfim, assistam outros vídeos que a gente já... Outro vídeo que a gente já fez, né? Que é sobre o cangaço, um bate-papo sobre o cangaço também. Acompanhem nosso Instagram, que é a Arte do Possível. Encaminhe textos para o nosso blog. O nosso blog é uma plataforma digital da esquerda revolucionária marxista, que vive através de contribuições de textos de outras pessoas. Então é muito importante que você mande sua contribuição pra gente. E é isso.
basicamente, né? Isso aí. E pela greve geral dia 15 na educação. Lá, gente. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima. Hasta la vitória.